Quero agradecer ao diretor da Nova Medical School pela hospitalidade sem paralelo, não, com paralelo também na Faculdade de Medicina, obviamente, as duas ao mesmo nível, as duas são iguais. Mas pela... e agradecer que um dia de chuvoso como hoje temos um recorde de audiências, acho eu, mas sobretudo temos uma audiência com muitos estudantes de medicina, o que acho que é de louvar. Não quero introduzir mais, apenas quero dizer que esta iniciativa foi uma iniciativa da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa, que é uma sociedade antiga ligada à ciência da medicina e que nos últimos anos tem procurado voltar a encontrar uma relevância num universo em que a ciência médica deixou de ser algo que é geral e passou a estar compartimentalizado em muitas especialidades dedicadas a diferentes aspectos da medicina. E uma das iniciativas que a Sociedade de Ciências Médicas passou a conduzir foi trazer especialistas em diferentes áreas da medicina, das duas escolas médicas da nossa cidade, para falarem na outra escola médica para todas as pessoas que habitualmente deixaram de ouvir ou de seguir áreas da medicina para além da sua própria área da medicina. E hoje, para iniciar este novo ciclo de 2020, tenho o prazer de introduzir e de apresentar o professor Joaquim Ferreira, que é professor de Farmacologia Clínica na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e que nos vem apresentar a sua visão sobre as fronteiras da ciência dentro desta área. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde já. Primeiro obrigado ao professor Luís Graça pelo convite, ainda mais honrado fico que estou a reabrir esta série de conferências. Confesso que estava à espera de alguns alunos, não estava à espera que a hierarquia das duas escolas estivesse aqui, portanto, obviamente é um prazer, mas uma dificuldade adicional que eu espero não violar. O tema que me foi proposto, que eu adaptei um bocadinho, tem a ver com algo que eu acho que é importante ser discutido, usando o exemplo das doenças neurodegenerativas como modelo, mas que eu acho que tem implicação para uma área da investigação que tem a ver com desenvolver novos medicamentos. E é um bocadinho aquilo que eu vou partilhar, é uma visão que eu espero que seja realista, otimista, acho que pelo título provavelmente não será, mas pelo menos a identificação de algumas limitações daquilo que vamos fazendo sistematicamente ao longo dos anos pode ser pedagógico para termos um bocadinho uma ideia do que é que andamos a fazer. Este meu primeiro slide tem a ver com a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença curiosa, é uma doença má, é uma doença que causa aquilo que todos conseguimos imaginar, causa um declínio cognitivo associado ao envelhecimento, que é inevitável. A progressão do tempo, ou a progressão do relógio biológico é algo que gostaríamos de contrariar, mas até o momento ainda não conseguimos e, portanto, acaba por levar a um risco aumentado de desenvolvimento destas doenças. E aquilo que se passa em relação à doença de Alzheimer é que, sendo uma doença frequente e incapacitante, não temos nenhum medicamento eficaz que verdadeiramente atue sobre os mecanismos da doença. Isto é um slide representativo de que temos 4 medicamentos aprovados, licenciados, mas que tratam alguns sintomas e, para terem uma ideia, em cada 100 doentes que nós tratamos com os medicamentos que estão disponíveis para tratar os sintomas da doença, apenas 15 têm alguma melhoria clinicamente relevante, portanto 15%, mas não param a progressão da doença. E estes histogramas que vêm aqui são os medicamentos que deixaram de ser desenvolvidos. Portanto, no fundo, medicamentos compostos, não são medicamentos ainda, que morrem ao longo do processo. E na prática morreram todos. Portanto, ao longo dos anos, o que tem vindo a acontecer é não temos conseguido, de facto, encontrar nenhum medicamento que verdadeiramente interfira na patogénese da doença. Posso aqui partilhar, eu não tenho nenhum slide sobre isso, dizer que toda a história do amiloide é conhecida de muitos. No fundo, é como se fosse uma proteína tóxica que se deposita no cérebro e que nós queremos retirá-la. E achamos que se retirarmos essa proteína do cérebro, induzimos uma coisa boa, que as pessoas melhorarem do ponto de vista cognitivo. Todos os ensaios clínicos em que já temos alguns dados e que de facto removem algum amiloide do cérebro, não só não melhoram a cognição, como agravam. E, portanto, eu diria que neste último ano eu brinco com as pessoas que fazem investigação em Alzheimer, devem estar todos a tomar antidepressivos, porque é um desastre. É um desastre com consequências civilizacionais, porque estamos a andar para trás 10, 20 anos do ponto de vista de investigação. Portanto, toda a história do amiloide como a causa ou como um mecanismo a que nós podemos, no fundo, atacar
para reverter coisas más, que é de facto haver um declínio do ponto de vista de funções intelectuais, parece não ser bem assim. Outro cenário, este é o cenário da doença de Parkinson que eu conheço melhor. Dizer-vos que a doença de Parkinson, ao contrário da doença de Alzheimer, nós temos imensos medicamentos eficazes e muito eficazes, felizmente. E o que tem vindo a acontecer ao longo dos últimos 60 anos é que eu diria, anualmente havia sempre um novo medicamento. Até 2007, cerca de 10 anos atrás. Nos últimos 10 anos, o número de novos medicamentos que chegam à fase de licenciamento para tratar a doença diminuiu brutalmente. Na Europa temos dois, a Safinamida e o Opicapone. O Opicapone é um medicamento da Bial, é um dos dois medicamentos de desenvolvimento nacional que chegaram à fase de licenciamento, o que é um orgulho do ponto de vista de quem trabalha nesta área. Estes outros que têm um asterisco estão aprovados nos Estados Unidos. São formulações diferentes de medicamentos que já existem, eu diria que não são revolucionários, mas de facto parece que nos últimos 10 anos o cenário complicou-se. Para terem uma ideia em termos numéricos, isto é um trabalho recente feito no laboratório. Nós fomos ver de todos os compostos que estiveram em programa de desenvolvimento, quantos é que chegavam à fase de licenciamento, serem aprovados para estarem nas farmácias. 15%. Pode ser muito, pode ser pouco. Se nós compararmos com a média das doenças neurológicas em geral, é um bocadinho melhor. A média das doenças neurológicas em geral é de cerca de 9, 10%. Se olharmos para o cancro, estamos claramente abaixo. De facto, onde é que está a haver novos medicamentos? Nas áreas imunológicas e na oncologia. Nas doenças neurodegenerativas estamos mal. Parkinson é uma exceção boa, porque nós temos muitos medicamentos que funcionam do ponto de vista do tratamento dos sintomas, não do ponto de vista de interferir na progressão da doença. Portanto, a pergunta é, se acharmos que isto é um mau cenário, porque é que estamos a falhar? Temos várias hipóteses. Ou os medicamentos não funcionam, portanto, os compostos que nós estamos a investigar de facto não funcionam, ou o efeito é tão pequeno que nós não o conseguimos detectar, mas se ele é tão pequeno, se calhar não vale a pena, não é relevante. Ou os estudos que estamos a fazer têm limitações, e já vamos ver se é o caso, ou quem faz investigação pré-clínica tem modelos animais ou modelos celulares que de facto não predizem a resposta no humano, o que também não é bom, ou os estudos iniciais que nós fazemos não são bons para planear os estudos subsequentes e, portanto, nós não temos os dados que precisamos para fazer bons estudos clínicos, ou estamos a tentar tratar algo que não é aquilo que o medicamento interfere. Nós estamos a fazer um estudo para ver se ele melhora a memória, mas ele melhora o tremor, e, portanto, estamos na indicação errada. Ou estamos, no fundo, a testar em fases da doença ou em populações que não são aquelas em que o medicamento, mais uma vez, funciona, ou, pura e simplesmente, estamos a falhar porque é difícil. E, portanto, não é? Se há alguma entidade divina que gera estas coisas, colocou-nos, de facto, um desafio difícil para nós conseguirmos vencê-lo. Porque é que é um momento importante para discutirmos estas coisas? Porque estamos, de facto, a entrar numa fase de trazer compostos diferentes, no fundo, às fases de investigação clínica. Para terem uma ideia, em doença de Parkinson, há imensos compostos em fase de investigação pré-clínica e fase 1, portanto, estudos em voluntários. Portanto, há um conjunto de novos targets e um conjunto de novos compostos que estão a chegar a uma fase avançada, muito na base do conhecimento molecular que hoje temos, não é? O que é que nós estamos a tentar na doença de Parkinson? Na doença de Alzheimer estamos a tentar tirar amiloide do cérebro, na doença de Parkinson estamos a tentar tirar alfa-sinucleína do cérebro. Portanto, em linguagem muito simples. Com vacinas, administração intratecal, subcutânea, intramuscular, oral, nos mais variados formatos, mas de facto estamos a começar um ciclo de ensaios com novas potenciais intervenções terapêuticas. O que é que nós precisamos de saber para que este ciclo corra bem? Não é? O que é que a gente precisa de saber para fazermos os estudos clínicos que no fim nos demonstrem que de facto estamos a fazer bem? Primeiro precisamos de saber que compostos é que devemos, no fundo, trazer do animal para o humano. Para tratar o quê? Com que estudos? E que tipo de ensaios, não é? Mais exploratórios, em amostras mais pequenas no início e depois simulando os doentes que nós vamos tratar no fim, nas fases mais avançadas. O que é que nós temos que decidir? Em que estadios da doença é que vamos fazer estes ensaios? Como é que vamos recrutar os doentes? Que objetivos é que vamos definir? Que marcadores é que vamos usar? Vamos usar ressonância para ver se há uma diminuição de declínio do ponto de vista do marcador volumétrico. Vamos usar um marcador bioquímico do líquor. Que dimensão da amostra? Que duração? Não é? Vamos fazer estudos durante 3 meses, 1 mês, 6 meses. E quando nós nos sentamos a desenhar estes ensaios, é isto que nós temos que definir.
Portanto, nós temos um composto, depois temos que decidir que doentes vamos recrutar, para medir o quê, durante quanto tempo, com que desenho. Ou seja, estes aspectos muito simples. A intervenção será o composto, que dose, que modo de administração, que titulação, que comparador. E no fim de cada estudo, era ótimo que tivéssemos dados que nos permitissem dizer claramente vale a pena continuar ou não. E é preferível parar um programa de desenvolvimento com dados robustos do que continuar e falhar mais tarde. E no fundo é isto. Nós precisamos saber estas coisas todas. Qual a melhor dose, se os modelos animais predizem o futuro, todo um conjunto de aspectos que depois vamos tocar, que eu vou voltar a abordar. Vou-vos dar o exemplo da doença de Huntington. A doença de Huntington é uma doença muito má, é uma doença autossómica dominante, com 100% de penetrância, ou seja, quem aos 15 anos tenha a alteração genética causal da doença, se viver o suficiente, vai ter a doença com 100% de certeza. Isto é mau do ponto de vista clínico, é mau do ponto de vista familiar. O que eu vou dizer aqui, uma crueldade, é ótimo do ponto de vista de quem faz investigação clínica, porque nós conseguimos identificar os pre-manifest, os indivíduos saudáveis que, de certeza absoluta, vão ter a doença mais tarde. Portanto, se nós quisermos desenvolver medicamentos que previnam ou atrasem o início da doença, nós temos uma população ideal. E temos mais coisas boas. Sabemos qual é que é a alteração genética, sabemos qual é que é o amiloide. O amiloide chama-se huntingtina, é a proteína tóxica. Já conseguimos medir um bocadinho a huntingtina em vários tecidos biológicos, portanto, em teoria, teríamos um cenário ideal para desenvolver um medicamento eficaz. O gene foi publicado em 93, portanto, há 26 anos, e na altura pensou-se isto é peanuts. Nós temos tudo, portanto, rapidamente vamos ter uma intervenção terapêutica génica, provavelmente, de base génica, que é eficaz para tratar a doença. Onde é que estamos? Eu há bocadinho disse que a percentagem de sucesso na doença de Parkinson é de 15%, em Huntington é de 3%. Significa 2 compostos que são iguais, são tetrabenazina, para tratar um sintoma, que é a coreia. Portanto, não tem nada a ver com progressão de doença. E um é gêmeo do outro, com nomes diferentes. Portanto, na prática, estamos num cenário ainda mais difícil, numa doença aparentemente mais fácil, em que aparentemente temos tudo. Para dizer, na doença de Parkinson, nós temos erros diagnósticos. Eu não tenho nenhum marcador sequer de diagnóstico de doença. Na doença de Alzheimer também não. Eu digo sempre, não digam a ninguém, não digam à minha mãe, mas sempre que eu faço um diagnóstico de doença de Parkinson, eu erro em cerca de 20, 30% dos casos. Não é? Se os meus doentes soubessem que eu tenho um erro diagnóstico em primeira visita tão alto, não vinham. Mas isto não é grave, porque eu, ao longo do tempo, tento ir vendo o que é que acontece e retifico o diagnóstico. Mas quando me pedem amostras biológicas de doentes com doença de Parkinson e eu envio 100 amostras e eu tenho que dizer ao Luís, ou ao Tiago Oteiro, ou a alguém que, eu não digo, não é? Que se calhar só 80 é que têm doença de Parkinson, os outros 20 são artefactos, as coisas complicam-se um bocadinho mais. Mas o que é que nós fazemos? Isto agora é a confissão de quem faz investigação clínica, quem faz estes ensaios. Isto é um ácido gordo, é etilepa, que foi estudado em doença de Huntington. Primeiro ensaio, para ver se o etilepa versus placebo era eficaz, usando uma escala clínica, o ensaio é negativo. Faz-se um estudo per protocolo, portanto faz-se uma análise adicional, que não era a análise primária. E o que é que nós encontramos? Que os doentes com menos repetições, portanto que tinham mais coreia, que tinham algumas características clínicas, parecem responder. O que é que faz o humano investigador? Isto funciona, mas funciona só nesta subpopulação. Portanto, fazemos ensaios a seguir, enriquecendo as amostras com os doentes com mais coreia, menos CAG repeats. E o que é que acontece? Estudo feito nos Estados Unidos é negativo, estudo feito na Europa é negativo. Portanto, estudos subsequentes, com base em post-hoc analysis, em que a gente parece ter um sinal, em geral, não funciona. Mas os humanos que fazem investigação aprendem, ou têm um defeito de memória, ou têm um defeito de aprendizagem, e, portanto, estes erros são sistemáticos. Isto é outro composto, chama-se pridopidina, é um estabilizador dopaminérgico, tem a ver com... é mais um dos... não é nem antagonista, nem agonista, como não se sabe muito bem como é que funciona, dá-se este nome de estabilizador. Primeiro ensaio, é um ensaio em doentes com doença de Huntington, 2 braços, 22 mg, 45 mg, contra placebo, 12 semanas. Este era um outcome primário, que era uma escala clínica, e o ensaio é negativo. O que é que os humanos fazem, investigadores? Mas a dose mais alta parece ter um sinal no outro outcome, que não era o outcome primário. Portanto, o que é que nós fazemos? Vamos fazer os ensaios subsequentes, subindo a dose, porque as doses mais... se calhar isto é um problema de dose.
Ensaio com dose mais alta, vai até 90 miligramas. Negativo. O que é que a gente faz? Isso foi o outcome. Olhamos para outro outcome e o TMS, que é uma escala clínica, há uma diferença. Na dose mais alta. O que é que a gente faz? Um terceiro ensaio. Negativo. Mas mesmo quando as coisas são óbvias, que é a peridopidina não funciona para tratar a doença de Huntington, o que é que nós escrevemos? Um inusual high placebo effect, que foi para além daquilo que era esperado, justifica o ensaio ter sido negativo. Ou seja, mesmo ao terceiro ensaio negativo, nós, investigadores, continuamos a não ver o que é óbvio, que é, de facto, aquele composto parece não funcionar para tratar aquele sintoma naquela doença. Isto são pessoas brilhantes que escrevem isto. Ou seja, nós temos dificuldade em ter uma crítica appraisal justa em relação àquilo que fazemos e, neste caso específico, culpámos o efeito placebo como se nós não soubéssemos que o efeito placebo era alto mesmo nestas doenças. Em dezembro do ano passado houve um boom de interesse, aqueles que estão mais ligados a esta área acompanharam, há um ensaio positivo em doença de Huntington pela primeira vez, teve nos mídia, em múltiplos órgãos de comunicação e foi muito engraçado porque acontece uma coisa típica, que é, isto funciona em doença de Huntington, fantástico, mas também funciona em Alzheimer e em Parkinson, porque se isto funciona em Huntington, funciona nas outras doenças neurodegenerativas. Foi muito dito por pessoas, mais uma vez, brilhantes, competentes, é algo que inato este entusiasmo. O que é isto? É uma terapêutica génica, é um antissense oligonucleotídeo, obviamente que tem a ver com os mecanismos de transcrição que levam à produção da huntingtina, é um ensaio complexo, muito pequeno, eu não vou entrar em detalhes, mas só dizer-vos que o ensaio é positivo, mas aquilo que demonstrou foi: nós conseguimos, contra placebo, baixar um pouco os níveis de huntingtina no licor. Portanto, um doseamento de uma substância no licor, comparado com o placebo, é ligeiramente mais baixo nos doentes que foram tratados com este composto de administração intratecal. Portanto, uma vez por mês é preciso fazer uma administração intratecal desta substância. E foi o delírio, do ponto de vista de entusiasmo. Mas a questão que se coloca é isto, é o que nós sabemos, é apenas isto, há um ensaio pequeno, com muito poucos doentes, comparando uma intervenção difícil de administrar versus placebo, que baixou ligeiramente um composto no licor. Não tem nenhuma translação do ponto de vista clínico, vamos esperar que sim, há um segundo estudo a decorrer, mas de facto não sabemos. Não sabemos se esta hipótese, que é promissora, eu partilho do entusiasmo, o entusiasmo nomeadamente na comunidade de doentes, mas é o que sabemos e é este sentido crítico que temos que ter. Doença de Parkinson. Este é o pipeline de medicamentos que vêm a ser desenvolvidos ao longo dos anos. Claramente é um cenário bem melhor, temos medicamentos extremamente eficazes. Aqui partilhar convosco a questão dos modelos animais. Aqueles que já viram as entrevistas recentes do Michael J. Fox sabem o que são discinésias. Discinésias são os movimentos involuntários que ele tem, uns trejeitos, que são induzidos pela terapêutica que nós usamos para melhorar os sintomas. São estes movimentos. Nós temos vários modelos animais de discinésias induzidas pela DOPA e temos vários compostos, alguns que estão disponíveis para outras indicações terapêuticas, que demonstraram benefício no animal para tratar estes movimentos. Todos os ensaios clínicos em doentes com discinésias foram negativos. Portanto, os modelos animais que são preditores de uma resposta no animal não predizem a mesma resposta no humano. E, portanto, essa é a nossa primeira limitação. Depois temos algumas limitações metodológicas que eu quero partilhar convosco. Este é um doente com doença de Parkinson, este é um vídeo já de há alguns anos. Ele está off, está bloqueado, a medicação não está a fazer efeito, e o que vão ver a seguir, ele vai tomar um comprimido mágico, que se chama levodopa, e 10 minutos depois está assim. Recomendo que vejam ou revejam, releiam o livro chamado Awakening, do Oliver Sacks, em que são descritas das primeiras utilizações da levodopa para tratar doentes com parkinsonismo pós-encefalítico, não é este parkinsonismo idiopático. E é isto, a gente vê isto todos os dias, os doentes estão bloqueados, tomam um comprimido de um medicamento que é mágico. Imaginem se nós tivéssemos um medicamento destes para tratar a doença de Alzheimer, era fantástico. Tínhamos alguém que não reconhecia a família, tomava um comprimido e estava a jogar xadrez 10 minutos depois. A magnitude do efeito é desta, isto chama-se, em farmacologia chama-se efeito de Lázaro, portanto existe. A pergunta que eu tenho para todos os animais, para os mais novos, se eu tivesse aqui um mecanismo de resposta eletrónica, é: nós conseguimos induzir este mesmo efeito com um placebo?
Nós conseguimos, isto é um efeito mágico, este é um efeito real. O doente, de facto, tomou um comprimido de levodopa. A pergunta é, nós conseguimos induzir este mesmo efeito com um comprimido com uma substância inerte lá dentro? Há ali uns mais corajosos que abanam a cabeça negativamente. E a resposta certa é sim. Sim. É possível. Eu também brinco um bocadinho de que Deus gosta dos médicos e deu aos médicos esta capacidade de melhorar doentes, mesmo sendo nabos, não sabendo nada, usando uma cápsula sem nada. Em geral, em cerca de 1/3 dos doentes. Uma coisa chama-se número mágico. Do ponto de vista transversal a todas as doenças, 1/3 dos doentes responde algo. Não quer dizer que melhorem muito ou pouco. Neste caso, melhoram muito ao placebo. Como é que nós sabemos isso? Nós temos ensaios contra placebo idênticos a este cenário que eu vos mostrei. Vêm aqui abortar os ovos com o placebo. 23% dos doentes. Portanto, isto é através de uma injeção subcutânea abdominal. Não sabendo o doente o que foi injetado e não sabendo o médico o que está a injetar. Em 1/4 dos doentes, eles passam de off para on. Têm este awakening. É impressionante. Qual é que é o problema? O problema é que... Porquê é que isto é uma limitação? Porque imaginem que nós temos que ter medicamentos novos muito bons para serem melhores do que o placebo, que já é muito bom. Portanto, o placebo é fantástico. Uma das dificuldades que nós temos, por exemplo, na depressão, hoje em dia, é ter novos compostos aprovados, porque a magnitude do placebo, de facto, é muito alta. Na depressão, na dor, na doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma das doenças com a magnitude do efeito placebo maior e depois podemos discutir esses aspectos. O problema é que não é só as coisas boas. O nocebo, que é o risco de acontecerem coisas más, é a frequência de ocorrência de efeitos adversos induzidos por uma substância inerte. Nós fomos rever todos os ensaios em doença de Parkinson, quase 50 mil doentes, 56% dos doentes tratados com placebo em contexto de ensaios têm efeitos adversos. Efeitos adversos graves, 4%. Se nós tivermos um medicamento no mercado com 4% de ocorrência de efeitos adversos graves, sai do mercado. Portanto, isto quase que diz, tirem o nocebo do mercado porque é perigosíssimo, não é? 4% de risco de ocorrência de efeitos adversos graves. O problema não é esse, o problema é que a forma como nós temos de demonstrar benefício em contexto de ensaios clínicos é muito difícil e nestas doenças ainda mais. E muitas vezes o facto de termos medicamentos que são sintomaticamente eficazes ainda dificulta mais a nossa vida. Às vezes é preferível não ter nenhum medicamento eficaz para avaliar se o efeito de facto é um efeito na progressão verdadeira da doença. Isto é um dos ensaios clássicos em doença de Parkinson em que um dos medicamentos estudados foi a selegiline, que é estas curvas aqui, e a ideia era ver o momento em que os doentes precisavam de um medicamento sintomático. E, de facto, a selegiline atrasou esse momento. Eu estava no congresso em que isto foi apresentado e foi assim um fascínio. Primeiro medicamento neuroprotetor em doença de Parkinson. Não se sabia na altura que a selegiline tinha um efeito sintomático. Ao fim de 2, 3 meses, os doentes tinham parado o medicamento e começaram a piorar. Piorar porque o efeito sintomático foi perdido. E, portanto... Outra forma que nós temos de medir se de facto os medicamentos fazem alguma coisa na progressão da doença. Este é um ensaio com levodopa, são vários braços de levodopa e o que estava previsto era no fim, neste momento, os doentes paravam levodopa, estavam 2 semanas sem levodopa e depois limpava-se o efeito desse medicamento e ia-se ver como é que eles estavam. Se eles continuassem melhor do que aqueles que estavam a tomar doses mais baixas, nós dizíamos a levodopa é disease modifying, protege a progressão da doença. Ao fim de 2 semanas sem medicação, os que estavam a tomar a dose mais alta ainda estavam melhor. Ou seja, há efeitos que são muito mais prolongados do que aquilo que nós sabíamos e que não tem nada a ver com farmacocinética, tem a ver com outros parâmetros que acabam por induzir um efeito, no fundo, mais longo. O que é que acontece? Acontece que os únicos ensaios que são verdadeiramente negativos são aqueles que não têm nenhum efeito sintomático. Isto é um composto que não tem efeito sintomático, era um composto da Novartis que já morreu e vem aqui, não há nenhuma diferença contra placebo. Porquê? Parece que a melhoria sintomática, só por si, provavelmente é disease modifying. Portanto, aquilo que nós estamos a aprender é o que melhora, se calhar, a progressão, não é um medicamento específico, mas é a melhoria sintomática no seu conjunto. E isto é algo que nós estamos a aprender em quase todas as doenças, que é tratar bem as doenças, independentemente do mecanismo, isso a longo prazo, no fundo, traz benefício. Qual é que é o outro erro que os médicos fazem? É tentar tratar doentes que não existem. O que é que são doentes que não existem? Este é um ensaio muito engraçado para ver se este medicamento rivastigmina, que nós usamos na doença de Alzheimer, melhorava a apatia na doença de Parkinson. O dado mais interessante deste ensaio não tem nada a ver com os resultados, tem a ver com a dificuldade que houve para recrutar os doentes. Estava previsto 60, foram incluídos 31. Porquê?
porque não existem doentes só com apatia que não tenham depressão nem declínio cognitivo. E eles criam-se. Nós somos tão ambiciosos que queremos doentes apáticos, mas que não estejam nem deprimidos nem cognitivamente alterados. Não existem. E, portanto, é um ensaio fantástico, lindíssimo, com resultados interessantes, mas para uma população que não existe. Qual é que é o problema que hoje nós temos? Hoje nós temos alternativas a esta dificuldade diagnóstica que eu vos disse, não é? De errar em 20% a 30% dos doentes em fases iniciais. Portanto, o que é que nós fazemos? A alternativa é irmos aos pequenos nichos de doentes que têm formas genéticas de doença de Parkinson. Há formas genéticas de doença... cerca de 5%. Há aqui uma mutação que se chama SLARC, que é particularmente prevalente em Portugal e que nós temos um interesse grande, porque os árabes deixaram-na cá enquanto estiveram. Portanto, o que foi bom, porque eles sabiam que nós íamos fazer investigação nesta área e, portanto, temos uma população muito... Para terem uma ideia, doentes com um outro familiar afetado têm quase 20% de probabilidade de ter esta mutação. Portanto, é alta para formas raras. Qual é que é o problema? Estamos a fazer ensaios nestes nichos? Sim. O que nós não sabemos é depois se podemos extrapolar isto para os outros 95% que não têm esta mutação genética. Então, nós temos forma de fazer melhor estes ensaios? Temos. Se eu vos perguntar, aqueles que têm familiares com a doença ou conhecem bem a doença, nós sabemos o que é que nós gostávamos de prevenir. Nós gostamos de prevenir, por exemplo, uma coisa que é que os doentes percam a autonomia, não é? Ou que fiquem dementes, ou que comecem a cair frequentemente, ou que sejam institucionalizados, não é? Portanto, nós até sabemos o que é que nós podemos medir. E fazíamos ensaios em que medíamos o tempo até que estas coisas más aconteçam. Não é? O problema é que estas coisas más acontecem ao fim de 7, 8, 9, 10 anos de doença. Portanto, em termos, era fácil, em termos de desenhar o estudo é fácil, é. Nós demoramos 2 anos a desenhar o estudo, 1 ano a recrutar a amostra, 7 a 8 anos a conduzir o estudo, mais 1 ano para fazer a análise dos dados. Portanto, nós temos dados ao fim de 15, 16 anos. Os dados até podem ser interessantíssimos e dar uma publicação no New England, mas a forma como nós vamos estar a tratar a doença daqui a 15 anos não tem nada a ver com o momento em que nós começamos a desenhar o estudo, nem vão ser os mesmos investigadores. Portanto, isto é difícil do ponto de vista de conceptualização. Como é que nós, no fundo, salvamos esta dificuldade, que é acelerar o tempo? Não é? Portanto, aqui a dificuldade é, nós até sabemos desenhar os estudos ideais, demorava era 15 anos. Não é? Portanto, temos que arranjar aqui uma coisa que se chamam surrogate markers, uns marcadores. Em doenças neurodegenerativas, os marcadores mais interessantes ainda são os marcadores de imagem, seja a ressonância magnética, seja a ressonância funcional, seja SPECT. No fundo, são marcadores de imagem, seja volumétrica, seja funcional. E nós estamos a usá-los. Qual é que é a dificuldade? Isto são ensaios que comparam a levodopa com o agonista dopaminérgico para ver qual é que previne, no fundo, que coisas negativas, que são os tais movimentos involuntários que o Michael J. Fox, que viram no vídeo, tem. Isto é um marcador de SPECT. Eu não quero que vocês interpretem estas curvas, mas esta curva mais abaixo é pior. Significa que o sinal deste marcador decaiu mais com a levodopa do que com o pramipexol. Isto sugeria que a levodopa era tóxica. A levodopa fazia mal aos doentes. É quase como se acelerasse o processo neurodegenerativo. Qual é que é o problema? O problema é que os doentes tratados com dopa estão melhor do ponto de vista clínico. Portanto, nós temos um dilema, que é, eles estão pior na imagem, mas estão melhor clinicamente. Não é? Como médicos, nós somos treinados a valorizar a clínica e não os exames. Mas não deixa de ser um embaraço. Não é? Como é que a gente descalça, no fundo, esta dificuldade? Esta dificuldade é ainda maior quando isto é um trabalho recente feito por uma estagiária do laboratório que foi ver quantas vezes é que nós usamos biomarcadores, portanto surrogate markers, não parâmetros clínicos, quantas vezes é que nós os incorporamos nos nossos ensaios de forma a poder ter dados que no fim a gente valide, mas sem a necessidade de fazer coisas durante tanto tempo. Não percam muito tempo, mas veem que os números são muito baixos. Nós estamos a falar de cerca de 700 ensaios e o número de ensaios que têm estes marcadores, no fundo, incluídos do ponto de vista de parâmetros para a avaliação, de facto, é muito limitado. O que é que, em geral, nós tendemos a dizer? E é uma área em que nós invejamos a cardiologia. Em que é que nós invejamos a cardiologia? Um ensaio com 600 doentes em doença de Parkinson é um enorme ensaio. Se eu perguntar aqui, em cardiologia, um ensaio com 600 doentes é um ensaio exploratório EPINET. Tudo que seja menos de 15 mil doentes é um ensaio sem poder. E, portanto, é
de facto, a magnitude das amostras é algo que nós temos muito impregnado, até quando submetemos os artigos para publicação e, obviamente, a magnitude é algo que nós valorizamos. Este é provavelmente o ensaio maior em doença de Parkinson, 1.741 doentes. Para avaliar se a creatina, depois podemos questionar se faz sentido fazer um ensaio com a creatina, mas o ensaio foi suspenso por futility, ou seja, uma análise intermediária demonstrou que não valia a pena continuar com o ensaio, que ele ia ser negativo de qualquer das formas. Mas eram quase 2.000 doentes, portanto, se calhar o problema não está na amostra. Se calhar não é por aí que está a solução do problema. Quem um dia tiver a experiência de estar nos comitês, no fundo, que gerem estes ensaios e na análise final, mais uma vez, é muito curiosa a forma como nós reagimos aos resultados negativos, não é? Porque é uma frustração. Esta é uma outra doença, chama-se atrofia multissistémica, é um síndrome parkinsónico típico, não há nenhum tratamento eficaz, nem do ponto de vista sintomático. Este é um ensaio em que eu participei e dizer-vos que comparou a rasagerina com o placebo. O inibidor da MAO com placebo, o ensaio foi negativo. Muito frustrante, incluir doentes numa doença rara e não encontrar nada no fim que, no fundo, que nos possa dar uma expectativa positiva. Qual é que é a reação das pessoas que estão na sala, não é, quando sabemos do resultado negativo? É dose errada. 1 miligrama não era 1 miligrama, era 2 miligramas. E depois nós temos este pensamento muito mecanicista, que é 2 é melhor que 1. Não é? Quando pode ser ao contrário, 1 pode ser mais eficaz do que 2. E a outra questão é a escala clínica. A escala clínica não mede, não fomos capazes de apanhar a diferença, porque a escala não tem sensibilidade para documentar essa resposta. Vejam esta escala. Não é? Esta é uma escala que nós desenvolvemos para a UMSARS, esta progressão ao longo do tempo. Isto é o tempo do ensaio. É assim, se o fármaco fizesse alguma coisa, a gente apanhava. Há aqui muito espaço para isto melhorar. Portanto, nós temos tendência a culpar coisas que eu diria que, no fundo, compensam a nossa frustração, mas eu não sei se são, de facto, as mais relevantes. Um exercício muito simples que nós fizemos nesta doença, na atrofia multissistémica, foi ir ver se termos resultados positivos ou negativos dependia do tipo de desenho. Desenho do ensaio. Isto são ensaios positivos, ensaios de resultado negativo. Crossover, single arm. O que é isto? Isto é, temos um grupo de doentes, damos um medicamento e depois vamos ver se a seguir eles melhoram. Quase todos melhoram. Efeito placebo. Ensaios crossover, cruzados. Os mesmos doentes fazem os dois tratamentos com um intervalo. Muito mais positivo. Não é? Os ensaios paralelos, que são aqueles que são mais robustos, não é? Que nos dão resultados mais próximos da verdade, infelizmente dão-nos um cenário mais negativo. A pergunta é, qual é que é a verdade? Não é? A verdade está mais aqui ou mais aqui? Infelizmente, a verdade está mais aqui. Não é? É mais próximo daquilo que é o verdadeiro efeito do medicamento. Porquê é que isto é tudo muito mau? É mau na translação entre ciências básicas e ciências clínicas. Que é, enquanto nós não tivermos medicamentos que funcionam no humano doente, nós não conseguimos validar os modelos animais preditores de uma resposta no humano. Não é? Como é que eu posso validar que um modelo animal é bom preditor na resposta na doença de Alzheimer se eu não tenho nenhum doente, nenhum medicamento, nenhum composto que tenha sido testado no modelo animal e depois no humano e tenha demonstrado benefício? Portanto, este é que é o ciclo que nos angustia ainda mais, que é, nós nem sequer podemos desenvolver instrumentos ou modelos que nos facilitem do ponto de vista de encurtar ou de aumentar a probabilidade de sucesso, porque sem esses resultados positivos nada existe. Onde é que está a questão de esperança? Eu diria que tem que haver uma mudança de paradigma. E a mudança de paradigma é, nós estamos tão sediosos de coisas que funcionam, por esta razão, não porque queremos ter o protagonismo de encontrar algo que funciona, mas porque precisamos ter um instrumento que valide tudo o que vem para trás. Qual é que é a intervenção terapêutica que está mais próximo de demonstrar benefício clínico em doença de Alzheimer, doença de Parkinson, doença de Huntington? Alguém quer opinar? Portanto, há uma intervenção terapêutica que é aquela que eu diria que quem anda nestas andanças acha que é que provavelmente está mais próximo. É o exercício. Que para os farmacologistas clínicos é uma heresia. Porque o exercício, primeiro, porque não é um fármaco, é uma chatice, não é? Então eu sou responsável do laboratório de farmacologia clínica e estou aqui a defender o exercício, não é? Não fica bem, não é? Felizmente o laboratório tem lá terapêutica, portanto estou salvo, não é? Com o termo terapêutica. Mas o exercício é uma intervenção dirty. É um fármaco dirty. É assim,
toca em vários receptores, toca em múltiplos... Nós andamos a vida toda a querer coisas sensíveis, específicas, não é? Muito, com uma grande afinidade. Eu estou a dizer aqui que o exercício funciona e toca em múltiplos sítios, mas de facto parece que funciona melhor nestas doenças. E de todas as intervenções terapêuticas é aquela que parece estar mais próximo de verdadeiramente demonstrar benefício clínico em termos de alterar a progressão de doença. Curiosamente em outras áreas, não só das doenças neurodegenerativas. E portanto temos que dar aqui o salto, não é? E o salto é incluir outro tipo de intervenções. Só para terem aqui uma... E o exercício precisa de ser tão bem detalhado como uma dose de um medicamento. Isto é exercício. Exercício é uma atividade clínica, uma atividade física planeada. E para terem uma ideia, a forma como nós medimos a eficácia do exercício não é a mesma como nós medimos a eficácia de um programa para melhorar a marcha. É fitness, é well-being, é bem-estar. São coisas diferentes. E até são coisas boas, porque são muito mais transversais a muitas doenças. Portanto, permite-nos, de alguma forma, pôr em pé de igualdade muitas outras áreas. E, portanto, o desafio positivo que eu trago é nós temos que olhar para estas doenças numa perspectiva diferente. O standard do tratamento para estas doenças vai mudar. Vai ser a terapêutica sintomática mais eficaz, mais a atividade física, mais um conjunto de intervenções multidisciplinares. Isto quer do ponto de vista da intervenção terapêutica, quer do ponto de vista dos modelos de cuidados. Os modelos de cuidados para estas doenças também vão mudar dos modelos centrados nas instituições hospitalares e vão sair claramente para a comunidade, para a casa dos doentes, e vão ter aspectos muito mais de personalização. Não tanto naquela coisa de ter um marcador genético que nos diz que ele é responsive a um medicamento. Muito mais da individualização que vai para lá da proteómica e da farmacogenómica. Portanto, é muito mais tratamento focused em relação ao doente. E, por último, só comentar que há hoje um fascínio pela tecnologia, que é natural. É natural, obviamente, eu ter os doentes com o relógio a documentar todos aqueles movimentos que viram no Michael J. Fox, quando é que ele tem movimentos e quando é que ele não tem, parece fácil. Mas aqui o interesse do ponto de vista da investigação para o desenvolvimento de medicamentos é outro. É termos marcadores que tenham propriedades psicométricas que façam com que, por exemplo, o efeito placebo seja mais pequeno. Portanto, em última instância, eu preciso de menos doentes para demonstrar um mesmo benefício. Portanto, vai para além do fascínio da tecnologia e tem implicações claramente do ponto de vista metodológico. Portanto, a minha visão para fazer diferente é ligeiramente diferente. Nós precisamos claramente de ter novos alvos terapêuticos e, portanto, sair um bocadinho daquilo que andamos a investigar de forma, ou a cometer um erro sistemático provavelmente mantido. Temos, apesar de tudo, que conectar estas intervenções terapêuticas muito mais à patogénese da doença e não podemos avançar para ensaios de fase 3, ou seja, ensaios próximo da comercialização, sem ter feito bons ensaios em fases iniciais. O que é isto? É ter uma coisa que eu chamo de ensaios informativos, que é, não devemos passar para o passo seguinte sem ter tudo aquilo que precisamos, pelo menos para, no caso do ensaio ser negativo, saber porque é que falhamos. Nós temos cenários em que nós temos ensaios negativos e não sabemos sequer se há substrato no cérebro que seja alvo da terapêutica que estamos a estudar. Não é? Portanto, nós nem sequer sabemos se falhou porque o composto não atua como nós imaginámos ou porque, naquele estadio da doença, no fundo, o alvo terapêutico já lá não está. Portanto, há um conjunto de passos que claramente têm que ser dados. E depois há um novo paradigma que eu diria que é uma heresia, nomeadamente para as agências reguladoras, que é, se os medicamentos ou se os compostos forem seguros, por que não trazê-los mais precocemente para o mercado? E hoje temos estratégias, por exemplo, com grandes dados e com estratégias de análise de dados mais dinâmicas, de reconhecer padrões de benefício. E, portanto, há um conjunto de novas tecnologias que, eventualmente, poderão, no fundo, trazer um aporte de informação mais ágil, dado, no fundo, o momento de crise em que estamos a viver. O último slide, que no fundo é a repetição de um slide inicial, então, porque é que estamos a falhar? No fundo, isto foi um ping-ponguear de causas que eu acho que não estão a ajudar. Contudo, se me perguntarem qual é que é a causa principal é esta. Nós não estamos a testar intervenções terapêuticas que verdadeiramente funcionem. Se olharmos para a história do desenvolvimento de medicamentos,
mesmo independentemente das questões metodológicas, foi muito fácil apanhar sinais de efeito, mesmo sem ensaios clínicos, mesmo sem estar preocupado com o efeito placebo, sempre que o medicamento fazia algo. Portanto, este é um desafio um bocadinho para quem faz investigação pré-clínica. Não somos nós que não estamos a escolher os humanos certos para demonstrar um benefício que quem faz investigação clínica acha que existe. De facto, são os compostos que chegam, ou as intervenções que chegam à fase clínica, que infelizmente não fazem aquilo que nós gostaríamos que fizesse. E só aqui obviamente isto é um trabalho de grupo, diluído em tudo o que eu apresentei. Isto é um trabalho de grupo que funde dois grupos. É um grupo de doenças do movimento na Clínica Universitária de Neurologia e o grupo da Farmacologia Clínica, sediado no Laboratório de Farmacologia Clínica. Muito obrigado e mais uma vez muito obrigado pelo convite.